Graças a paz, povo abençoado. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Cristo eterno. O Cristo que morreu para nunca mais morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, nem virar pó, nem virar fumaça, nem sumir e nem desaparecer. Está vivo e vivo para sempre, governando todas as coisas pelo seu poder. Amém? Glórias a Cristo. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus querendo, chegando aí até você e junto vamos examinar, vamos buscar o conhecimento dentro das Escrituras, dentro da Bíblia. Dando continuidade a esse estudo, eu estou provando para os seguidores da graça, os irmãos da graça, as irmãs, e também aqui do canal Metanoia da Graça e dos demais canais, estou provando que o Cristo é eterno para sempre. Bom, falei nos vídeos passados, os 2 vídeos passados sobre Cristo, o anjo do Senhor, o verbo era Deus, o verbo era Cristo, e Cristo eterno antes da sua encarnação. Tá top os vídeos, muito bom, bem simples, mas de fácil entendimento. Então vamos lá? Vamos para aqui agora, vamos buscar aqui o conhecimento. Hoje, neste vídeo, eu vou falar para você Cristo, atenção, Cristo, o Filho do Deus vivo, estava com o Pai na eternidade. Repito, Cristo, o Filho, estava com o Pai na eternidade. O primeiro versículo base que você não pode dispensar, não pode lançar fora, e nem dizer, não, esse versículo aí não vale como uma somatória dos outros versículos. Não, este versículo aí você não pode dispensar, que é este daqui, ó. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Esse Deus aqui, que ele era Deus, não quer dizer que ele era, que aqui são 2 pessoas. Se tratarmos esse Deus aqui como pessoa, aqui também a palavra era Deus, também é referente a uma pessoa. Ou seja, 2 pessoas nesta passagem, neste versículo, na eternidade. Princípio era aquele que é a palavra. No princípio era a palavra, era o verbo. E ele estava com Deus. Preste atenção aqui, ó. Ele quem? A palavra, ou o verbo, estava com Deus no princípio. Ou seja, se Deus aqui é o Pai, aqui ó, é o Pai, esse Deus aqui é o Filho. Porque ele foi gerado pelo Pai, ele tem a mesma essência eterna de Deus. Calma, vamos aqui agora. Então, perceba claramente as 2 pessoas, o Filho e o Pai, agindo antes da encarnação do Verbo. Você vai perceber claramente as 2 pessoas agindo. Irmão, de início, eu vou confessar uma coisa aqui para você. Quando eu entrei no mundo da religião para ser evangélico, eu acreditava na Trindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Examinando melhor as Escrituras, eu passei a entender e fui convencido, pela graça, alguns pregadores da graça, a ser unicista, uma só pessoa. Mas, meus queridos e amados irmãos, na verdade,
Esses textos que eu estou mostrando para você, os dois anteriores e este vídeo agora, prova claramente, nitidamente, quando você começa a examinar com cuidado, sem nenhuma intervenção de alguém, de teologia, de pastores, você vai perceber que o pai e o filho são co-herdeiros, né, de todas as coisas, que assim como o pai criou, o filho também criou pelo pai. O filho é existente pelo pai, ele não foi criado, ele foi gerado, que é um assunto dos próximos vídeos. Então, hoje eu acredito no pai e no filho, e eu vou mostrar para você. Então, perceba claramente, né, as ações e juntos, o pai, aqui ó, o pai e o filho, que era a palavra, que era o verbo, que era o logos, que era a palavra em ação, que era o anjo do Senhor, que encarnado passou a ser Cristo, o filho do Deus vivo. Então, você vai perceber claramente as formas plurais, presta atenção, plurais, de duas pessoas distintas, antes da encarnação do verbo. Antes deste verbo aqui encarnar, você vai ver que ele já estava com o Pai, né, trabalhando em ação, formando e criando todas as coisas. Perceba que Gênesis, capítulo de número 1, olha o que é que diz Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. 26. Olha só. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, e sobre toda a terra, né? Agora, olha o verbo aqui, ó. Façamos. Depois Deus disse: façamos o ser humano façamos em nossa imagem. Está no plural. Irmão, eu pensava que isso aqui era... Não, Deus estava falando na sua majestade, né? É uma trindade... tem um nomezinho que eles dão na teologia da trindade, né? Deus estava falando com os anjos. Não, Deus estava falando na sua humildade de Deus, de poder. Como ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Não, irmão, Deus estava falando com o Filho, porque o Filho eterno estava com o Pai. No princípio, você tem que sempre dar atenção aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. No princípio, criando todas as coisas. Cristo criou todas as coisas. Aqui, ó. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus no princípio, criando e formando todas as coisas. Então, Gênesis, capítulo 1, melhor entendimento. Você não vai esquentar o juízo, você não vai, versículo 26, não vai se preocupar com o achismo, né? Nem distorcer, você vai ficar tranquilo e crescer no crescimento segundo as Escrituras. Façamos, certo? Façamos e nossa, Pai e Filho, no princípio, criando todas as coisas. Então, aqui, o plural, aqui nesse contexto, o plural aparece tanto no verbo, façamos, né? Como no sufixo possessivo, nossa. Aqui, ó, façamos e nossa. Tanto o verbo como o sufixo possessivo, nossa, está no plural. Então, aí no versículo 27, Deus, porque Deus Pai, certo? E gerou o Filho, também Deus, porque é a geração, né? Se o filho do homem é homem, o filho de Deus é Deus. E ele foi o único gerado pelo próprio Deus. Então, na genética de Cristo é espiritual, é Deus. Então, façamos, aqui ó,
Aqui, ó, façamos, para ficar bem claro essa passagem aqui, ó, façamos, pai e filho, criando, pai e filho, criando, nossa imagem, beleza? Então, a pluralidade mostra, revela que o filho estava com o pai na criação. Gênesis, capítulo de número 3, olha só, Gênesis, capítulo de número 3, olha outra pluralidade aqui, versículo de número 22, olha o filho aqui, antes da encarnação. Então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, não, ele não estava falando com o anjo, porque o anjo não criou ninguém, ele não estava falando com nenhuma outra categoria de seres angelicais, mas ele estava falando com seu próprio filho. O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. É necessário que ele não coma da árvore da vida para que não viva eternamente. Como um de nós. Que nós? Pai e filho, né? Que foram os criadores de todas as coisas. Gênesis capítulo de número 11. Gênesis ainda. Olha outra palavra plural para Deus, se referindo pai e filho. Gênesis capítulo 11. Versículo de número 7. Olha aqui, ó. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns ao outro. Desçamos e confundamos. Aí, se você vir aqui para esta tradução, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se essa tradução aqui está mais... Aqui, ó, na fiel, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Desçamos, plural, confundamos, plural, pai e filho, o filho antes da encarnação, trabalhando, agindo com o pai. Interessante que lá em João capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 5, Jesus disse assim, ó, o pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o pai e o filho trabalhando, criando, formando todas as coisas. Aqui era o pai e o filho, plural, desçamos e confundamos, beleza? Aí você vem para João capítulo 1, versículo 2, aqui ó, João capítulo 1, versículo de número 2, olha só, ele quem? O verbo, a palavra, Cristo, pré-encarnado, Cristo, antes da encarnação, estava no princípio com Deus, criando o homem, confundindo a língua dos homens e criando todas as coisas. A isso nos próximos vídeos vou mostrar para você. Cristo, como anjo de Jeová Deus, por um lado é identificado como Deus e por outro lado distingue-se de Deus. Não é interessante isso? Cristo, olha só, como anjo do Senhor, o anjo de Deus, ou o anjo de Jeová, Deus, por um lado, é identificado como Deus, mas por outro lado, distingue-se de Deus. Gênesis 16, do 7 ao 13. Vamos para Gênesis 16, do 7 ao 13. Olha só. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Presta atenção, o anjo do Senhor, 8. E disse a Agar, o anjo falando, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. O anjo agora falando como o próprio Deus. 9. Então lhe disse o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aqui é Cristo pré-encarnado. Isto é inegável, irrefutável dizer que isso é uma heresia. Quem diz que esse anjo do Senhor não era Cristo pré-encarnado. Isso aí você está mal informado.
Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. 9. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Olha ele agindo como o próprio Deus, o próprio Jeová. Depois ele vai se distinguir de Deus. O 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. 12 até o 13. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Tu és Deus que me vê. Então, veja que perceba que o anjo de Deus, né, ele agia como o próprio Deus. Por que ele agia como Deus? Porque ele tinha a autoridade do próprio Pai. Aqui era Cristo agindo, o anjo do Senhor, né, era o próprio Cristo pré-encarnado. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Malaquias 3:1, olha o anjo do Senhor agindo. Malaquias 3:1, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor dos exércitos, Jeová, né, aqui mostrando, dizendo que enviará, né, o seu mensageiro, que seria João Batista, que iria preparar o caminho de quem? De Cristo, do Verbo, do Filho de Deus, ok? Então, quem está falando aqui? O Senhor dos exércitos, dizendo que o Senhor a quem vós buscais, ou seja, o mensageiro da aliança, ou na sua tradução está o anjo da aliança. Gênesis 22, olha o que diz Gênesis, capítulo 22, versículo de número 15 ao 17. Olha o 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Presta atenção nessa história aqui. O anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão desde os céus. 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho. Percebe que ele tem autoridade de Deus? Mas é o próprio Deus? É o próprio Jeová? Não. Porque você vai ver que Deus diz assim: ele tem a minha autoridade, ou seja, nele está o meu nome. Ele tem autoridade para agir, para criar, para fazer a vontade do próprio Pai ou do próprio Deus. Então, por mim mesmo jurei o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho. Agora o 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então, esse anjo do Senhor, que era o Cristo pré-encarnado, sendo ele também Deus por causa da sua geração, foi gerado pelo próprio Deus como o único gerado pelo Deus foi Cristo, ou o Verbo, a palavra, também como anjo do Senhor. Agora, Deus envia seu anjo
para destruir as cidades de Israel. Presta atenção aqui agora como é diferente entre o Senhor Jeová e o anjo do Senhor. 1 Crônicas, aqui ó, 1 Crônicas, capítulo de número 21. Agora você vai ver nitidamente a diferença. Versículo 7 ao 12. Versículo 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém, agora se servido tirar a iniquidade, agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Ser servido e tirai a minha iniquidade, o meu pecado. 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o evidente de Davi, dizendo. 10. Vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. 11. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti. 12. Para você entender esta passagem aqui. Os 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou, a levar a Deus. Olha só, e o anjo do Senhor aparece aqui neste versículo. Agora, aí você vem agora para o versículo de número 15. 15. A história continua. E Deus mandou um anjo. Irmão, presta atenção. Este anjo é o anjo do Senhor. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor, olha só, estava junto à beira de Ornã e Jebuseu. Então, Deus dá ordem ao seu anjo. O anjo do Senhor entrou em ação. Versículo de número 27. 27 agora. E o Senhor deu ordem ao anjo. Esse anjo aqui é o anjo do Senhor. E ele tornou a sua espada a bainha. Agora, deixa eu colocar nesta tradução aqui. O que é que fala aqui? Ao anjo que guardasse sua bainha. Passou. Então, você percebe que na tua tradução, ó, aqui, ó, tá com maiúsculo, aqui, ó. E o Senhor ordenou ao anjo que guardasse a sua espada na bainha. Anjo aqui é o próprio anjo do Senhor. Isto é Cristo pré-encarnado. Não tenho problema nenhum em aceitar esta revelação de que o anjo do Senhor, e o Senhor ordenou, aqui ó, o Senhor ordenou ao anjo, não são 2 pessoas, o Senhor aqui é Jeová, o Pai, ordenou ao anjo quem? Ao Logos, ao Verbo, ao anjo do Senhor, a Cristo, ao seu Filho pré-encarnado. O anjo do Senhor é uma pessoa distinta, não era o próprio Deus, mas plenamente divino. Ele não era o próprio Deus, mas ele era plenamente divino. Número 23. Olha que coisa reveladora. Número 23, a partir do versículo 20. Presta atenção aqui, ó.
Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isto. Número 23, versículo 20 ao 23. 20, 21. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. 22. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. E o 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem... Não foi esta passagem aqui, mas nele está o meu nome. Deixa eu ver o 21. O 21... Não olhou as ofensas de Jacó, Israel. Deixa eu ver essa outra tradução aqui, onde diz: nele está o meu nome. 21. Primeira Crônica, número 27. Deixa eu ver se é número 27. Número 27, 21. Não é. Então, eu vou ver de novo, vou ficar devendo esta passagem, certo? E é uma passagem que diz assim: nele está o meu nome, certo? Vou ficar devendo. Aonde Deus, o anjo do Senhor, é uma pessoa distinta, né? Não era ele o próprio Deus, Jeová, mas plenamente divino. Deixa eu ver se estou, número aqui, número 23, versículo 20, recebi 21. É com ele no meio deles e ouve clamar como rei. É uma passagem que diz assim: e nele está o meu nome está meu poder, está minha autoridade que Deus deu ao anjo do Senhor. Beleza? Deixa eu pegar aqui, vamos continuar aqui para a gente encerrar. Então, o pai e o filho como pessoas distintas, separadas. Jó 33, 4. Olha só, o pai e o filho. Jó, deixa eu achar aqui, Jó 33, versículo 4. Espero não errar mais. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso, não são duas pessoas aqui, o Espírito de Deus e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. As duas pessoas distintas no Salmo 45, para a gente, estou já fechando aqui, Salmo 45, deixa eu achar aqui Salmo 45, Salmo 45, versículos de número 6 e 7. 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Cetro de teu reino é um cetro de equidade. O teu trono, ó Deus, é eterno. Agora o 46. Presta atenção nesta revelação. Versículo 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, olha só, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Por isso Deus, Pai, o teu Deus, aqui Filho, certo? Não, perdão.
Por isso Deus Filho, aqui é Deus Filho, o teu Deus Pai te ungiu. Então aqui é Cristo pré-encarnado, o Verbo, o anjo do Senhor, duas pessoas distintas. Deus, Filho e o teu Deus, Pai. Beleza? Tranquilo? Aí você vem para Hebreus, capítulo de número 1. Né? Hebreus, capítulo de número 1. Olha só o que aqui diz. Hebreus, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Certo? Versículo 5 ao 9. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Gerar não é criar. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Interessante. E outra vez, porque na eternidade Deus já o tinha gerado. E aqui, na revelação do Cristo, na encarnação do Cristo, Deus também gerou ele no ventre de Maria. Então, na eternidade, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Irmão, vou deixar essa passagem aqui para a gente não estourar o tempo, certo? Que já passou o tempo aqui. Vou falar dessas pessoas aqui, dessas duas pessoas distintas, pai e filho, na eternidade. O pai e o filho, repito, trabalhando, agindo e claramente, né, é mostrado no Antigo Testamento as duas pessoas, pai e filho. Deixa teu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, assim Deus querendo.